George Parrott, nascido em 20 de março de 1834 em Montbéliard, França, também conhecido pelos nomes George Francis Warden, George Manuzzi e Big Nose George. Ele ganhou notoriedade por ser um fora da lei que foi condenado à forca e, após sua morte, se tornou o único homem na história americana a ser transformado em um par de sapatos. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Big Nose George, assim chamado por seu nariz proeminente, era membro de uma gangue de assaltantes de estrada e ladrões de cavalos. A gangue, liderada por Sim Jan, agia na região do Rio Powder, em Wyoming. Eles roubavam vagões de pagamento e diligências transportando dinheiro, além de roubar os passageiros de suas posses valiosas. A gangue era composta por Frank McKinney, Joe Manuzzi, Jack Campbell, John Wells, Tom Reed, Frank Toll e Dutch Charlie Burris. Em 16 de agosto de 1878, a gangue planejou roubar um trem da Union Pacific perto de Medicine Bow. Eles adulteraram os trilhos para descarrilar o trem. Mas, enquanto 7 membros da gangue se escondiam na vegetação esperando o trem, uma equipe de manutenção de trilhos apareceu e descobriu a sabotagem. Frank McKinney queria atirar nos trabalhadores, mas Big Nose George e Frank Toll se opuseram, argumentando que não estavam ali para tirar a vida de trabalhadores. Enquanto isso, um capataz da ferrovia foi à frente para parar o trem que se aproximava e informou as autoridades sobre a sabotagem dos trilhos. Com o plano frustrado, a gangue só pôde assistir em silêncio enquanto o trilho era reparado, e depois que os trabalhadores saíram, eles partiram. Logo após o incidente, uma força-tarefa foi enviada para prender os suspeitos de tentativa de roubo de trem. 2 policiais rastrearam a gangue até Rattlesnake Canyon, em Elk Mountain, onde perderam a vida para os fora da lei. Após o incidente, a gangue se dividiu e seguiu em várias direções. Ao descobrir os 2 policiais mortos, a Union Pacific Railroad intensificou seus esforços para rastrear os assassinos e as autoridades do condado ofereceram uma recompensa de $10.000 por sua captura. Frank Toll foi morto no mês seguinte enquanto tentava roubar a Black Hills Stage Line. Dutch Charlie foi o primeiro a ser preso em 1879, mas quando o trem que o levava para julgamento em Rawlins foi parado por uma multidão em Carbon, ele foi retirado à força do trem e foi punido pelas próprias mãos dos populares e levado à forca em um poste de telégrafo. Mais tarde, quando Big Nose George estava em Miles City, Montana, ele se embriagou e se gabou da tentativa de roubo de trem e das mortes em Wyoming. Um telegrama foi enviado para Rawlins e, em julho de 1880, o xerife Rankin, do condado de Carbon, foi a Montana para levar George de volta a Wyoming. Novamente, enquanto o trem fazia sua jornada, foi parado em Carbon pela mesma multidão que havia punido Dutch Charlie. Big Nose foi retirado do trem e preparado para ser punido. Mas quando ele começou a implorar por sua vida e confessou, prometendo contar tudo o que sabia sobre as mortes se o deixassem viver, os vigilantes o soltaram. Big Nose então foi autorizado a continuar a viagem para Rawlins para ser julgado. Enquanto estava na prisão, Parrott afirmou que Frank McKinney era na verdade Frank James, o que levou à especulação de que Frank McKinney e o líder da gangue, Sim Jan, eram na verdade Frank e Jesse James. McKinney, Jan e o resto da gangue desapareceram e nunca foram presos. No julgamento de George, ele foi considerado culpado em 15 de dezembro de 1880 e foi condenado à forca em 2 de abril de 1881. Porém, George não planejava aceitar isso tão facilmente e tentou escapar em 22 de março do ano seguinte.
Quando a notícia da tentativa de fuga se espalhou pela cidade, uma multidão mascarada logo se formou e invadiu a prisão. Com punição em suas mentes, eles arrastaram Parrott da prisão para um poste de telégrafo na Front Street. Enquanto uma multidão de cerca de 200 pessoas se reunia, os vigilantes falharam nas duas primeiras tentativas, mas Big Nose George morreu no final de uma corda na terceira tentativa. O corpo foi deixado pendurado por várias horas, até que o agente funerário o removeu. Não tendo família para reivindicar o cadáver, os doutores Thomas Magee e John Osborne tomaram posse dele para estudar o cérebro do fora da lei, para determinar se poderia haver uma razão para seu comportamento criminoso. Também presente estava Lillian Heath, que à época tinha 15 anos e trabalhava como assistente do Dr. Magee. Depois que a calota craniana foi grosseiramente cerrada, os médicos a examinaram e não encontraram diferenças marcantes entre o cérebro de Parrott e um normal. Embora o Dr. Magee e a assistente Heath tenham agido dentro da ética médica da época, as atividades do Dr. Osborne logo se tornaram muito bizarras. Osborne primeiro moldou uma máscara mortuária do rosto de George usando gesso. A máscara estava sem orelhas porque enquanto George lutava no final da corda, suas orelhas foram arrancadas. Em seguida, Osborne removeu a pele das coxas e do peito do homem morto, que o médico enviou para uma curtidora em Denver com um conjunto de instruções muito estranhas. A curtidora deveria usar a pele, incluindo os mamilos do homem morto, para fazer um par de sapatos e uma bolsa de medicamentos para ele. Quando o Dr. Osborne recebeu os sapatos, ficou desapontado ao descobrir que eles não incluíam os mamilos, mas começou a usá-los com orgulho de qualquer maneira. O resto do corpo desmembrado de George foi mantido em um barril de uísque cheio de uma solução de sal por cerca de um ano. Osborne continuou sua dissecação e experimentos por um tempo, quando finalmente o barril de uísque e os restos do fora da lei foram enterrados no quintal atrás do consultório do Dr. Magee. Apesar do comportamento incomum do médico ao profanar o corpo de George Parrott, ele logo se destacou na política local. Em 1892, o médico foi eleito o primeiro governador democrata de Wyoming e, segundo relatos, usou os sapatos feitos da pele de Parrott em sua posse em 1893. Mais tarde, Osborne se tornaria o secretário de Estado assistente sob o presidente Wilson. Em algum momento, a calota craniana foi dada à jovem Miss Heath, que mais tarde se tornaria a primeira médica do estado de Wyoming. Ao longo dos anos, a calota craniana teria servido como cinzeiro e como peso de porta em seu consultório. O incidente foi quase esquecido até 11 de maio de 1950, quando trabalhadores da construção, escavando para um novo prédio na Cedar Street, desenterraram um barril de uísque cheio de ossos. A localização era atrás do prédio que havia servido como consultório do Dr. Magee anos antes. Dentro do barril havia vários ossos humanos, incluindo um crânio com o topo cerrado. Em pouco tempo, enquanto uma multidão se reunia para olhar os restos macabros, alguém se lembrou de que a doutora Lillian Heath havia guardado a calota craniana. Embora já estivesse em seus 80 e poucos anos, Heath ainda estava viva e foi imediatamente contatada. Quando seu marido trouxe a calota craniana para a cena, ela se encaixou perfeitamente com o crânio encontrado no barril. Embora os moradores locais estivessem convencidos de que esses eram os restos de Big Nose George, testes subsequentes de DNA confirmaram os resultados. Hoje, o Museu do Condado de Carbon, em Rawlins, Wyoming, exibe com orgulho a máscara mortuária de Big George, seu crânio e os infames sapatos feitos da pele do fora da lei.